programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura, estamos aí sob a direção geral do jornalista Fausto Camunha. Olha, estamos ao vivo pela Rádio Trianon, 740 AM de São Paulo, Rádio Universal, 810 AM de Santos, pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. Você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito aí no seu smartphone, no seu tablet. É de graça, esse que eu te apresento aí para você que está nos acompanhando pela TV Ética e pela TV Êxito, tá bom? Aqui você participa conosco ao vivo por telefone, 11 5081 3782. Repetindo, 11 5081 3782. Prevenção à osteoporose deve começar na infância. Cresce o número de cirurgias maxilofaciais. Nossa, quase um palavrão, né? Fisioterapeuta indica exercícios para assoalho pélvico. Consumo de suplementos deve ser equilibrado. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos ilustres convidados. A começar por ele, o ortopedista Caio Gonçalves de Souza, médico do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Liliane. É um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes também. E telespectadores. Isso. Claro. O nutrólogo Euclésio Bragança, diretor técnico da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Nutricionais, Brasnutri. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Um bom dia, Liliane. Bom dia aos nossos telespectadores, né? Estamos aí para responder os questionamentos possíveis. E também a fisioterapeuta Vanessa Marques. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, obrigada pelo convite. Um prazer. Lembrando, gente, que esse programa é reprisado às 18h10, às 6h10 da manhã e fica à sua disposição pela tvexito.com.br a qualquer hora do dia ou da noite, tá? Olha aí, a maioria das pessoas só pensa na saúde dos ossos ao chegar à meia-idade, quando já pode ser aí para muitos tarde. Pesquisadores defendem que o cuidado deve começar na infância e seguir na adolescência. Embora os fatores de maior influência sobre os ossos sejam a idade, o sexo e a carga genética, dois fatores são passíveis de cuidados: a atividade física e o consumo de cálcio e vitamina D. Eu tenho ouvido falar bastante, doutor Caio, que as pessoas têm tido falta de vitamina D e E no organismo, é verdade? É verdade. Nós temos até trabalhos nacionais, sem contar trabalhos estrangeiros, que existe na população brasileira uma falta de vitamina D, inclusive em cidades mais próximas do Equador. Uhum. A vitamina D normalmente é produzida na própria pele. Então, se a pessoa tomar sol, ela já produz a vitamina D. Uhum. Acontece muitas vezes que as pessoas entraram, às vezes, numa neura de não tomar sol, porque isso poderia levar um carcinoma de pele, ou um melanoma, algum problema assim, e porque poderia envelhecer a pele, e as pessoas passaram a não tomar sol ou passar muito protetor solar. Não estou dizendo que você não deva sair no sol sem passar no rosto ou na mão o protetor solar, mas tomar um pouco de sol, às vezes, no antebraço ou na perna, ainda mais na infância, é algo importante para se criar a vitamina D. Para o ortopedista, qual é esse horário indicado e qual o número de horas de exposição sem proteção ao sol para realmente atingir o nosso objetivo de não ter no futuro osteoporose? Perfeito. Hoje em dia a gente aceita que o melhor sol, ao contrário do que a gente acreditava antes, já é o sol mais perto do meio-dia e não aquele sol da manhã ou do fim da tarde, porque é o sol que tem mais raio ultravioleta B. Além disso, quanto tempo? Meia hora? Esse sol depende um pouco da cor da pele da pessoa e da região que ela está no trópico. As pessoas que gostam muito de aplicativos, tem até aplicativos de graça para o Google ou para a Apple que podem mostrar o minuto, o tempo que você tem que tomar à disposição, dependendo do dia, do ano e da região que você está. Em média, 15 minutos de exposição no antebraço ou nas pernas já é suficiente por dia. Isso para criança, para o adolescente e para o idoso? Para todos nós. Não precisa ficar largateando lá? Não precisa, aliás, nem é recomendado. Porque aí sim você pode realmente envelhecer a pele e aí ter os riscos num carcinoma de pele futuramente. No rosto é bom que se evite? Seria bom que se evite, porque evita aí a parte do envelhecimento, de formar rugas, essas preocupações. Mas no antebraço, por exemplo, ou na perna não é problema nenhum tomar, sempre que possível, claro, os 15 minutos. Caso você não consiga tomar isso, aí o ideal seria suplementar essa vitamina D numa dose de pelo menos 800 unidades internacionais por dia. Isso significa um comprimido?
Um comprimido, 4 ou 5 gotinhas, dependendo da fórmula que você está apresentando a vitamina D. Existem exames específicos para saber se estamos com deficiência de vitamina D? Existe. Você São consegue de sangue? São exames de sangue. Normalmente você pega o número 30, que seria o número ideal para isso. E foi pesquisado no Brasil, mesmo em cidades como São Paulo e Curitiba, que já era esperado, mais de metade da população não tem vitamina D suficiente no sangue. Ou seja, está faltando tomar um pouco de sol ou suplementar. E descobriu que em cidades como Salvador, na Bahia, também tem falta de vitamina D. Que curioso, hein? Uma cidade Agora, que muito doutor, sofre. a osteoporose, ela é uma doença hereditária? É uma doença que tem uma carga genética. Então, provavelmente, se a sua mãe ou seu pai, com mais idade, tiveram, ou uma tia ou uma avó, é possível que sim, que você venha a ter. Tem uma tendência maior. O que a gente sabe é que, em termos de raça, caucasianos e orientais, ou seja, pessoas de pele mais clara têm tendência maior a ter osteoporose que pessoas de pele mais escura. Porque as pessoas de pele mais escura têm tendência a ter uma massa óssea, uma quantidade de cálcio no osso maior com o tempo. E aí dá para fazer alguma prevenção? Dá. Primeira coisa, estamos conversando já a vitamina D. A vitamina D é importante para o osso, tem outras funções também, mas para o osso porque ela aumenta a absorção de cálcio no intestino. Então, se você tem uma boa alimentação, se você come derivados de leite, verduras que são mais escuras, espinafre, brócolis, tem bastante cálcio, mas você não tem vitamina D, esse cálcio não vai ser absorvido. Mesmo esse leite industrializado nos oferece cálcio? Porque eu fico pensando assim, gente, uma coisa é ordenhar a vaca e tomar o leite, outra coisa é tomar o leite, né, que passou por vários processos químicos até que a gente possa ter acesso a ele. Mas eles mantêm, e eles, quando fazem a dosagem do cálcio no leite, eles fazem já depois de pasteurizado, para garantir que está ali o leite. Em países mais frios, Canadá, países na Escandinávia, Noruega, Suécia, nós temos produtos, às vezes, que nem deveriam ter cálcio. Eu cheguei a ver já no norte dos Estados Unidos suco de laranja com cálcio e vitamina D. Eles vão suplementando dentro do alimento para permitir que a pessoa tenha o cálcio, tenha a vitamina D, para que ela não forme, aí há 30, 40 anos, a osteoporose. E quem tem intolerância à lactose pode fazê-lo através das verduras e legumes, é isso? Verduras e legumes, por exemplo, ou pode suplementar com uma pastilha. E também, daqui a pouquinho, nós vamos saber em Conversar detalhes isso. Tem sintomas a osteoporose? A osteoporose, teoricamente, é uma doença silenciosa, ou seja, não vai aparecer um sintoma, um sinal típico disso. Porém, alguns sintomas indiretos, como a dor nas costas, muitas vezes, ou até a pessoa que fala, estou perdendo altura, eu tinha 1,70 de altura, agora eu tenho 1,65, isso pode ser um sinal que está tendo fraturas, pequenas fraturas na coluna, que estão diminuindo a altura dela. Então, sempre que um paciente chega para qualquer médico e fala, por exemplo, eu estou perdendo altura, eu tenho dor nas costas sempre, direto, valeria a pena, primeiro, ver a densitometria e ver qual está o estado ósseo da pessoa, da massa óssea. E segundo, radiografar as costas e ver se não tem uma fratura pequena de coluna aparecendo já nisso. Não são fraturas que vão levar a pessoa a ficar paraplégica ou tetraplégica, mas levam a dor. Então, essas pequenas fraturas são sinais que vão aparecer na osteoporose, e o principal sinal da osteoporose, a principal complicação dela, infelizmente, é a fratura que aparece depois. Fratura no punho, fratura no ombro, e a pior delas que é a fratura no quadril. E a fratura que, no final, em alguns pacientes com mais idade, pode até levar mesmo ao óbito, o paciente morrer devido à imobilização que a fratura vai trazer. Mas e aí, se ela for suplementada, não tem como esse cálcio agir nesse osso e ele ser regenerado? O osso ele é um reservatório. Então, a função do osso é guardar o cálcio, porque a gente usa o cálcio em um monte de funções muito mais importantes que ficar no osso. A gente vai usar o cálcio em contração cardíaca, em contração muscular, em sinapse neurológica. Então, se o nosso corpo não encontra o cálcio na alimentação, ele vai no osso e tira. O osso é uma poupança de cálcio ou de outros minerais, magnésio, por exemplo, que a gente está usando para isso. Então, é ideal que o corpo realmente tire esse cálcio do osso quando ele precisa. O problema é que, cronicamente, por 20, 30, 40 anos, a pessoa está sempre tirando o cálcio do osso, ou ela não formar essa poupança, essa massa óssea na adolescência. Então, se ela tem uma pequena poupança, uma pequena massa óssea, mais rapidamente ela pode necessitar disso no futuro, e aí ela pode ter pouca massa óssea e vir quebrar o osso. Então, o ideal é que, desde a adolescência, desde o começo, a pessoa dê uma boa nutrição, faça bastante exercício de carga, de gravidade, para forçar o osso a calcificar mais, para ter essa reserva para o futuro, quando ela for precisar.
Muito bem, olha, você pode e deve participar conosco através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782, 11 5081 3782 e tirar suas dúvidas também. Agora eu vou te falar que o consumo de suplementos deve ser equilibrado. Se por um lado a gente conversou e disse que você pode e deve buscar nos suplementos ajuda aí de uma alimentação, uma má alimentação ou de uma não exposição solar, eu quero te chamar a atenção que os suplementos alimentares proteicos trazem muitos benefícios para quem pratica exercícios. Eles ajudam a evitar fadiga, perda muscular e melhorar a performance. No entanto, gente, seu consumo deve ser avaliado por um especialista, porque em excesso de determinados itens aí e a substituição de outros alimentos pode ser prejudicial à saúde do seu usuário. Tal o quê? O que pode acontecer com o excesso do uso do suplemento? Eu gostaria de fazer um pequeno comentário complementar a respeito do que dito pelo Dr. Caio, a respeito Mas me responde primeiro, porque senão fica muito distante a pergunta da resposta. De fato, eu diria que a proteína não é importante só para quem pratica atividade física. Nós separamos o atleta do esportista, daquele que não é um profissional, um competidor, e que a proteína também para ele vai muito bem, desde que nas quantidades razoáveis, né? Então, ele, por praticidade e por qualidade biológica dessa proteína, um esportista vai se beneficiar mesmo não sendo atleta. E o atleta profissional, competitivo, aquele que faz isso com maior denodo e com maior necessidade, esse sim, ele teria faria muito bem para ele um acompanhamento ou de um nutrólogo, ou de um endocrinologista, ou de um médico especialista em medicina do esporte, para quantificar, dosar essa proteína dele e ver o quanto faria bem para ele de proteína. Então, quando uma pessoa faz exercício físico, e nós estamos agora conversando, gente, com o nutrólogo Euclésio Bragança, entender um pouquinho. Por que eu tenho que suplementar com proteína se eu posso ter isso na alimentação? É porque as pessoas não estão se alimentando corretamente? Bom, por alguns motivos. Primeiro que se ele é atleta profissional, se ele compete, aquilo que normalmente se satisfaz com 0,8 grama por quilo por peso por dia, que são os sedentários, indivíduos que não fazem atividade física. Então, a gente chamaria de sedentário. Esse indivíduo precisa em torno de 0,8 grama por quilo por dia. Então, se ele pesa 70 quilos, precisaria aí de 56 gramas de proteína. Esse indivíduo, se ele é um atleta com massa muscular muito grande, ele pode precisar até de 2,5 gramas por quilo por dia. Dificilmente ele vai satisfazer uma necessidade dessa com carne, ou com ovo, e até isso não se torna prático pela quantidade de alimento. Então, é muito mais prático um alimento em pó, uma proteína em pó, que ele pode diluir facilmente, levar para a academia, tem portabilidade, praticidade, e o cálculo já está feito por um nutricionista ou por um médico, é onde ele vai realmente satisfazer a sua necessidade dentro daquilo que ele precisa e na modalidade dele. Por exemplo, se ele escala a montanha, se ele precisa muito mais de energia, então ele precisaria de um pouco menos de proteína e muito mais de carboidrato. Se ele é um fisiculturista, ou se ele tem uma atividade de ganhar músculo, então ele precisaria mais de proteína. Então isso depende do cálculo que é feito por um profissional. E, mais ainda, tomar suplemento significa ficar grande? Tomar suplemento... Ficar grande, musculoso, forte? O que é isso? São 3 parâmetros. Genética, nutrição e treinamento. Né? O que vem em primeiro lugar, um bom treinamento. Eu acho que o primeiro dinheiro que um atleta deve gastar é com um bom treinador, com um bom personal trainer. Se ele tem um bom treinamento, se ele tem uma genética para aquilo que ele escolheu, ou para aquilo que ele foi selecionado, até por um teste de vocação no sentido de ver o que ele tem de biológico para ele ser ou um futebolista de sucesso, ou do vôlei, ou do futebol, ou da musculação. Então, se ele tem isso, ele tem mais um caminho andado. E uma boa nutrição, uma boa adequação nutricional com esses 3 ele sim pode se tornar um campeão, ele pode chegar no ápice da carreira dele através desses 3 parâmetros bem cuidados e bem equilibrados. O que é suplemento e o que é anabolizante? Bom, suplemento alimentar é uma categoria regulamentada pela Anvisa, né, aqui no Brasil e no mundo regulamentada pelos seus órgãos,
permitido, não, inclusive não sem obrigatoriedade de receituário médico ou nutricional, mas é sempre bom que isso seja feito, quando possível. Então, isso é uma categoria de alimento. Anabolizante são normalmente hormônios, né, seja injetável, seja oral, e que não é nem primo primeiro de grau de suplemento. Suplemento é alimento, anabolizante é coisa proibida pela VADA, pela Associação Antidoping do Mundo, e, portanto, são coisas proibidas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não vamos confundir, viu, gente, o uso de suplemento com o uso de anabolizantes, porque esses sim são prejudiciais à saúde, os anabolizantes, não é isso? Exatamente. Esses devem ser evitados. Os anabolizantes esteroides, né? É bom que se explique o seguinte, essa palavra também ela ficou um pouco marginalizada, ficou um pouco diabolizada, e quando nós falamos que alguma coisa é anabolizante, ana quer dizer crescer, desenvolver. Quando você tem uma criança magrinha, ou você tem um sujeito com AIDS, e ele está caquético, está magro, você pode dar para ele uma alimentação para ele fazer anabolismo, para ele crescer, para ele se desenvolver. Tá. O que é errado é anabolizante esteroide, que são os esteroides. Agora, falar anabolizante você faz por meios naturais, fazendo atividade física você cresce. Tomando um suplemento, você cresce. Se você tem genética, você vai se desenvolver. Então, você faz um anabolismo, você faz um desenvolvimento, né? Assim como o indivíduo, quando está doente, o contrário disso chama catabolismo. Quando o indivíduo está com câncer, fase terminal, quando ele está com AIDS, quando ele está com uma doença grave, então ele entra em catabolismo, quer dizer, ele começa a comer os músculos dele mesmo. Então, anabolismo é uma palavra que ficou mal vista, mas o que deve ser mal visto é o anabolizante esteroide. Esteroide. E o senhor ia complementar alguma coisa alguma coisa que quando o Dr. Caio fala de exercício com carga para melhorar a densidade óssea, eu concordo plenamente, só para lembrar, por exemplo, o exercício na água, a piscina, a hidroginástica, um bom exercício para muita coisa, mas, por exemplo, não vai melhorar a densidade óssea, né? Não vai melhorar a densidade óssea. O que melhora a densidade óssea é um exercício que gera impacto, como o Dr. Caio falou. Então, correr alguma coisa que você gera impacto no osso, né? Então, só para dizer isso aí. Não, peraí, mas aí fala que correr também não é bom para o joelho de determinada idade. Agora aí é uma questão de excesso, e eu nunca me esqueço, uma vez que perguntaram para uma dessas corredoras, que joga muito, não sei se foi a Ana Moser, alguém que perguntaram para ela, escuta, como é que vai seu joelho? Ela falou, bom, eu sou uma mulher de 35 anos com um joelho de 70. Aí outra história, é quem não sabe realmente usar o aparelho que tem e abusa e vai para os excessos, né? E acaba lesando ligamentos, articulações e tudo mais. Então aí já overtraining não faz bem para ninguém, quer dizer, treinar nos excessos e tal. O único comentário que eu queria fazer era sobre um exame que nós pedimos, que também os ortopedistas pedem, que chama DEXA. Um tipo de um raio-x, aonde se vê a densidade óssea. Nós, enquanto nutrólogo, pedimos para ver a composição corporal. Mas ele é um exame tão maravilhoso, porque ele traz a composição corporal, ou seja, quanto o indivíduo tem de água, de gordura, de músculo e tudo mais, e traz a densidade óssea. Dependendo do que você pedir, lá vem uma série de informações que os médicos, até os clínicos gerais, eventualmente deveria, se ele acha que precisa, né, ele já associar uma coisa. Se ele acha que tem osteoporose, tem uma fraqueza óssea, uma vulnerabilidade à fratura, já pede um DEXA, porque vai ver a composição corporal, quanto esse indivíduo tem de gordura, de água, e com precisão. Quer dizer, esse é o padrão ouro hoje para se saber a composição corporal. Existem outras maneiras de você saber quanto ele tem de gordura. As porcentagens de gordura, 5%, 10%, 14% e tal. Esse dá um valor exato, preciso, que traz já a densitometria óssea, que para o ortopedista é excelente, que para um clínico também seria interessante, e traz dados importantes para uma nutricionista, para um nutrólogo, já para ele compor a dieta daquele indivíduo. Muito bom. Posso só fazer o comentário da dor no joelho, que na verdade o exercício de impacto é importante para o osso, para evitar a fratura da osteoporose. Mas dor articular é um outro assunto, que é pegar a cartilagem. Tá. Então, aí se você fizer muito impacto, o teu joelho, o teu tornozelo, o teu quadril podem sofrer, e aí muda a maneira de tratar esse tipo de situação. Mas a musculação pode ser feita e ajuda na aumentar densitometria óssea. Densitometria óssea. Sim, ajuda. Na medida que você vai hipertrofiar o músculo, você vai aumentar a massa óssea do osso também.
Muito geriatra, hoje em dia, trata o paciente numa academia, fazendo exercício físico para aumentar a massa óssea. Bom, nós estamos falando de exercícios e a fisioterapeuta aqui indica exercícios para o assoalho pélvico. Mas antes, deixa eu cumprimentar, que ele também está conosco, o cirurgião buco-maxilofacial, Dr. José Luiz Calvo. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Liliane. Satisfação tê-lo aqui, viu? Bom, eu agradeço vocês pela oportunidade. E é a primeira vez mídia televisiva. Opa! Tá estreando? Aqui é virgem. Opa, vamos Então, que aí, vamos. Esperamos de muitas vezes que tê-lo aqui, viu? Amém. Muito bem. Ó, muitas mulheres nunca ouviram falar, mas há exercícios que fortalecem o assoalho pélvico, ajudando no parto, no controle da incontinência urinária e até, gente, no sexo. Para as gestantes, a fisioterapeuta Vanessa Marques recomenda ainda técnicas de respiração, massagem perineal e exercícios a serem feitos durante o trabalho de parto, entre outras atividades. Me dê um exemplo aí, depois de tantos benefícios, como é que é feito esse exercício? Primeiramente, aproveitar o gancho do exercício, porque a gente, até a primeira chamada é que nunca nenhuma mulher ouviu falar disso. Na verdade, a brasileira ainda não se conhece muito bem, ela não se toca, ela não se olha no espelho, então ela não conhece seu próprio corpo. Então, se ela não conhece, ela não vai fazer nenhum exercício para tratar alguma incontinência urinária, que é uma das principais causas de fraqueza do assoalho pélvico. Então, primeiramente, eu dou um alerta para que as mulheres se conheçam, procurem um profissional, pergunte ao ginecologista para orientar algum profissional da área, que no caso é um fisioterapeuta com especialização em ginecologia e obstetrícia. Tossiu, fez xixi na calça é o quê? É o assoalho pélvico que já está frouxo? É. Qualquer perda urinária é incontinência urinária. Porque as pessoas só imaginam que isso vai acontecer lá na terceira idade. Não. Né? Na verdade, hoje em dia está acontecendo muito mais cedo a perda urinária, por isso que a gente está, como fisioterapeuta, se preocupando bem antes, porque antigamente as nossas avós que tinham a bexiga caída. Hoje em dia a gente vê atleta com incontinência urinária. Opa, olha aí. Então, porque como elas falaram de exercício, então o impacto gerado pelo exercício meu Deus, não manda fazer enfraquece impacto. o assoalho pélvico. Não é para deixar de fazer o impacto, mas assim, conhecer o exercício do assoalho pélvico, que é aquele da contração do períneo, para prevenir a incontinência urinária que o impacto pode gerar. Porque, mostra aquela foto lá, Raia, lá primeira, em que esse. Tá. Esse aí uma pessoa pode fazer até sozinho? Pode? Ou Sim, tem que ter acompanhamento? Pode fazer sozinho, com orientação. O ideal é que, assim, sempre passe uma orientação anterior para que faça certo, coloque a angulação do quadril corretamente. Mas esse é um tipo de exercício que a gente faz que chama ponte, que a gente eleva o quadril e com esse movimento do quadril a gente pode ativar as fibras dos músculos do assoalho pélvico. E ali a pessoa sobe, desce ou ela fica suspensa assim? Ela sobe, o ideal é que suba e mantenha essa posição durante uns 5 segundos, contraindo o assoalho pélvico ao mesmo tempo. A contração do assoalho pélvico, vamos explicar direitinho, é como se eu estivesse segurando para fazer xixi. Isso mesmo. O que é bom alertar é que, assim, não é para ficar treinando quando tá fazendo xixi. É só... É como se fosse aquela força como se você estivesse segurando o xixi, mas não é para ir no banheiro, urinar e ficar segurando a urina. Isso não pode ficar fazendo. E tem gente que faz isso, minha filha? Tem gente que faz. Demora mais no banheiro, que coisa engraçada, né? Que usa como teste, daí começa a fazer isso como exercício. Isso não é legal, que pode reter a urina. Tá. Então, o ideal é que faça esse exercício de segurar o xixi, mas não durante a micção. Certo. E aí, esse exercício, o recomendável para que esse assoalho pélvico fique fortalecido, de quantas vezes ao dia? Uma vez ao dia? Como é que é? O ideal é que seja feito todos os dias, uma vez ao dia. Você pode fazer 2 tipos de exercício. A gente sempre trabalha o de fibras rápidas, que é você vai contrair e soltar. Então, segura o xixi, relaxa o assoalho, contrai e solta. Mas eu posso fazer sentado no carro? Pode fazer sentada, pode fazer trabalhando. Isso, assim, a gente sempre orienta para quando a pessoa já está treinada. Por que é importante passar por uma avaliação prévia? Para a gente ver se essa mulher sabe contrair. Quer dizer, você fala, contrair e segurar o xixi. Todo mundo sabe. Não, mas às vezes a pessoa não consegue fazer a contração adequadamente, não sabe quantas vezes ela faz a repetição. Então a gente faz a contração, relaxa, Aquilo ali é o que ela está fazendo? Aquele mesmo exercício. Mostra aí de novo. Pode voltar o vídeo. Só que você vai fazer outro tipo. Olha, você sobe e desce. É outro tipo de fibra muscular. Você vai contrair para cima e quando você descer o quadril para baixo, você vai relaxar. Naquele outro exercício, a gente mantinha o quadril em cima do elevado e mantinha a contração do músculo. São 2 músculos diferentes. São as fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2 que a gente trabalha de formas diferentes. Você sabe que eu conheci esse exercício aí por glúteo.
né? Que é Mas aí ele é o tempo todo contraído. Você pode fazer contraindo o assoalho pélvico, que você vai potencializar Mas dá o exercício. já que eu sou metade loiro e metade moreno, vamos lá. Dá para fazer os dois? Quer dizer, contrair bumbum? Você pode fazer aquele primeiro, que você eleva o quadril e mantém ele em cima, segura o xixi como se estivesse segurando e não pudesse soltar. E esse outro vídeo que você vai subir o quadril, contrair, voltou, relaxou. Subiu, contraiu, voltou, relaxou. Que você vai trabalhar 2 músculos diferentes que e são esse importantes. aí, no mínimo, uma série de quê? 2 séries de 20? 10 para começar. 10. Depois pode ir aumentando. Depois pode vai ficando aumentando. fácil, vai sentindo que vai estar fácil, vai aumentando de 10 em 10. E aí, em quanto tempo, se eu fizer direitinho, eu vou ter o assoalho pélvico fortalecido? Depende de mulher para mulher. Depende de mulher para mulher, mas Mulher geralmente... mais gordinha tem o assoalho pélvico mais Sim, a obesidade é um atingido? fator de risco, sim. É. Obesidade, gestação, tudo que aumenta a pressão intraabdominal propõe mais perda, né? Mais chance de ter perda urinária. Muito bem. Isso acontece só para as mulheres ou para os homens também? Geralmente em homens acontece depois de cirurgia de próstata, pode acontecer. Mas nesses com sobrepeso casos, também não difícil, pode é mais fácil em mulher mesmo, com fraqueza por sobrepeso, pela gestação, pessoas que tossem cronicamente, que daí aumenta muito a pressão abdominal e vai levando uma lesão, um enfraquecimento mesmo do assoalho pélvico. Gente, olha, por que eu estou insistindo tanto em falar isso para vocês? Porque a gente, pela internet, pela rádio também, a gente fala para muita gente, mas pela internet a gente fala para o mundo inteiro, né? E a gente sabe que, claro, estão todos os profissionais aqui, cada um representando a sua área, todo mundo deve fazer uma consulta ao especialista, né? Mas eu estou insistindo porque muitas vezes as pessoas não têm como fazê-lo mesmo, porque está em outra cidade ou porque não conhece. Então, se tratando de um exercício como esse, que a gente possa dar mais informações, maiores informações, que a pessoa possa evitar um problema que é, inclusive, de social. Sim. Né? Uma pessoa que tosse, faz xixi, uma pessoa que corre... Fica mais democratizada a informação. Fica mais democratizada. Claro. Então, As pessoas têm direito a saber. é realmente necessário que seja feito o exercício. Tem muita gente, inclusive, doutor, na sua área aí, que é buco-maxilofacial. É complicado. Né? Tem que falar junto, buco-maxilofacial. Se falar buco-maxilofacial, já fico mais lesa. Dizem que a gente precisa ter o exercício para a arcada dentária também, que é o que a gente costumeiramente faz, que é a mastigação, mas que o ideal é que a gente se observe, porque, inclusive, alguns causam dores por uma má mastigação, por uma oclusão errada, é isso mesmo? Sim, são as dores de ATM, né? Articulação temporomandibular. E isso se dá devido a vícios de mastigação, a falta de dentes, então não tem uma oclusão perfeita e você não tem um equilíbrio na mastigação. Então você exige mais de um côndilo do que de outro. Côndilo é a parte da mandíbula que se encaixa no crânio. Né? Quem mastiga de um lado só vai prejudicar? Sim, o buco? Ele dá um impacto maior num côndilo do que no outro. Então não pode atrofiar. Como é que você chama? Côndilo. Côndilo. A ATM é uma articulação semelhante à articulação do joelho. Né? Bem semelhante. Também tem o menisco, só que ela é pequenininha, né? Mas a força mastigatória é muito grande, porque a força mastigatória do músculo masseter, se você pusesse uma balancinha em centímetro quadrado, medindo a força em centímetro quadrado, chega a 1.000 quilos. Quanto? Então, 1.000 quilos. Uau! É a força do masseter. Isso, claro, é pontual, né? Tá? Você distribuindo pelos 32 dentes, aí você teria 16 em cima, 16 embaixo, você divide essa carga mastigatória por cada um dos dentes. Para quem está nos assistindo agora, como é que ele sabe se ele tem uma oclusão certinha ou errada? É só apertar um dente contra o outro e ver? Não. Aí tem que consultar um especialista mesmo. Não tem como fazê-lo? Não tem. Para dizer, eu sou dentucinho ou eu tenho reclusão? Não. Tem. É porque também tem a genética em cima disso também, entendeu? Que vai determinar. Sim, que determina uma mandíbula já um pouco já mais volumosa, ou tem um micrognatismo, existem as variações, né? Inúmeras. Isso. Olha, pesquisadores do Hospital das Clínicas estão preocupados com o crescimento no número de cirurgias bucomaxilofaciais no estado. Segundo dados do HC, a quantidade praticamente dobra a cada 5 anos e o problema é atribuído ao aumento de traumas e lesões por acidentes, mas principalmente a síndromes ou alterações do desenvolvimento e a doenças como o câncer, doutor. Sim.
Câncer. Porém, eu abri um parênteses aqui no que se fala em câncer. O câncer, normalmente, o bucomaxilo, ele entra junto com o cirurgião de cabeça e pescoço. Porque envolve já outras estruturas anatômicas que fogem um pouco da odontologia, né? Então, ele foge um pouco. O que tem, o que a bucomaxilo, ela está mais voltada é a traumatologia, né? Então, tanto que o nome é cirurgia, traumatologia, entendeu? Mas é assim. É mais, normalmente, o câncer, o bucomaxilo, ele entra junto no centro cirúrgico com o cirurgião de cabeça e pescoço. Porque você tem que fazer a remoção com margem de segurança, né? Imediatamente você, durante o ato cirúrgico, já colhe material da margem de segurança, vai para o laboratório, já é feito o anátomo patológico para ver se a estrutura está limpa ou ainda tem células ainda duvidosas. Então, essa cirurgia é feita normalmente juntamente com o cirurgião cabeça e pescoço. Muito bem. Tem tido sucesso lá nas cirurgias no Sim, HC? o que volta para o bucomaxilo são as próteses pós, né, são as sequelados, os sequelados pós-câncer, né, pós a cirurgia para exército do câncer, né? Aí fica uma sequela das mais variadas. Pode perder a mandíbula toda, perder parte da face, perder olho. E isso, então, existe a prótese bucomaxilofacial, né? Existe uma especialidade só para isso. Com o advento dos implantes, você pode ter vamos dizer assim, um restabelecimento das funções e até mesmo de parte da face com os implantes. Perfeito. Em que são feitas as próteses, e as próteses encaixadas com macho e fêmea, aquele sistema de colchete, na face do paciente, até o olho mesmo. É mesmo, doutor? Sim, Porque sim. a tecnologia na medicina é algo, né, que devolve dignidade para a pessoa, não é isso, doutor? Sim, mas hoje em dia o que mais se aplica, bom, depende da área que você está. Eu estou na área de Ermelino Matarazzo, né, Zona Leste. Então, lá o que prevalece é trauma. Com o advento, tanto que eu fiz um curso há pouco tempo no Rio de Janeiro a respeito de armas de fogo, ferimentos com arma de fogo, são armas de alta energia e baixa energia, né? E a gente viu que as armas de alta energia, que são as AK-47, R-15, daí para cima, né? .50, realmente aí... Destrói. Né? Sim. A gente viu uns traumas lá que são irrecuperáveis, melhor que ele entrasse em óbito. Isso faz de alta energia, né? Porque aí já é um Mas pouco aí mais dá para extenso, fazer uma extenso. reconstrução através dessas próteses? Sim, dá sim. Mas essas próteses não estão acessíveis à maioria da população? Mas a tecnologia está alta. Nossa, está muito alta. O Dr. Caio sabe muito bem disso, né? As empresas que fabricam as órteses, próteses e as plaquinhas, né? Que são, para a gente é plaquinha, são placas mesmo, né? De reconstrução. As empresas, elas agora com o adventamento da imagem 3D, elas são capazes de, elas filmam o indivíduo, reconstroem e o computador manda a ordem e fresa a peça. Ele vai e fresa, põe um bloco de metal e ela fresa, por exemplo, uma mandíbula, segundo as medidas do paciente. Meu Deus, que coisa linda, gente. Parece um cérebro ali. Sim, o único problema é a gente arrumar tecido para cobrir, né, doutor Caio? Entendi. Entendeu? Pô, tudo bem, agora precisa estar coberto. Aí entra, Mas então, o próprio paciente plástico, não pode ser o doador? Sim, normalmente ele é doador. E aí entra a cirurgia plástica, em que ele vai criando o tecido, eles põem bolsas subcutâneas e vão inflando, ou tem várias outras, ou fazem rotação de retalhos. É muito complexo essa área aí, né? Para a gente até te dizer como é que eles fazem, mas aumenta, sim. Mas aí, doutor, não está acessível ainda a grande maioria da população? Está? Tem sim. Já temos. Eu estou falando na área pública, né, da saúde pública, porque lá que eu trabalho há 28 anos, eu posso te dizer, tem sim, tem material suficiente para trabalhar. Eu não sei se o doutor Caio trabalha no serviço público, né? A gente não falta a tecnologia acabou aumentando muito, então baixou o preço da construção 3D. Isso.
É verdade. Então, cada vez mais vai ser mais acessível. É um pouco difícil para os convênios, né, de saúde pagarem. Aí tem que entrar na justiça. Esse aí, eu vou te falar, nós estamos assim, pouco complicado. com o público. Ó. Nós estamos assim. A verdade é essa, né? Cada vez mais, eu acho que o público está ficando até melhor do que o privado. Tamanha o problema, a gente recebe aqui, por vezes... Pois é, complicado. Mas você sabe que eu tenho notado um interesse cada dia maior de engenheiros voltados para a área biomédica, Perfeito. voltados para desenho, design e construção de próteses, né? Sim. Bom, desde o Dr. Zerbini, lá quando fez a primeira prótese e tal. Engenheiros brasileiros, que estão realmente muito interessados em construir órgãos artificiais, em construir... isso está crescendo muito, isso está desenvolvendo muito. Muito bem, está gostando? Eu estou adorando. Eu espero você. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com novidades para o ouvinte e telespectador do Gente que Fala de hoje. Temos sorteios para você. Até já. Não existe justiça sem advogado. Como advogado, tem que ter bastante ética. São as estreias da semana. Benção na web. Então o que a gente faz para essa cortina? Puxando a massa para a massa descer. Como é que é? Vai derrubar, pronto, falei. Um wall scanner. Tudo aquilo que se refere à comunicação você vai encontrar aqui. Falando sobre qualidade de vida. Saúde e comportamento dos animais. Vamos acompanhar? O perfil do aluno, do estudante é diferente. O programa Rosana Bene e Amigos receberá várias personalidades. Sustentabilidade num papo alegre, divertido e descontraído. Espero aqui, no Observatório do Terceiro Setor. Muito importante o povo nas ruas. Eu amo fotografia, eu adoro fotografia, mas fotografia não basta amar. Nós vivemos dentro da sociedade, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ô, pessoal! Justifica alguma coisa? Não. Mais uma vez, Quanto mais, melhor. Aqui na sua, na minha, na nossa TV Êxito. Olha, eu quero te contar que no programa de Gente que Fala de hoje, nós vamos sortear 3 pares de ingressos para a sessão VIP do lançamento Nas Alturas, um musical da Broadway, considerado pela crítica especializada um dos mais inovadores dos últimos tempos. O musical retrata a vida de uma comunidade de latinos em Nova York, apresentando coreografias de tirar o fôlego ao ritmo de hip hop, salsa, merengue e soul music. A apresentação será hoje às 21 horas no Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, Pompeia, só para a imprensa, os convidados e nossos sorteados aqui do Gente que Fala. Informações da peça no site ingressorapido.com.br. Então, você que mandar sua pergunta aqui vai ser sorteado, tá? Eu espero que seja você aí. Nós vamos concorrer a sorteios. Olha, exames preventivos ajudam a tratar a osteoporose. Cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem da doença silenciosa que raramente apresenta sintomas antes que aconteça a sua consequência mais grave, que é uma fratura óssea. O ideal é que sejam feitos exames preventivos, pois o tratamento é mais eficiente quando ela é diagnosticada cedo. É importante ficar atento a sintomas como dores constantes nas costas e diminuição de estatura, como bem retratou aqui o Dr. Caio Gonçalves de Souza, que está conosco, que é ortopedista. Agora, doutor Caio, a gente está falando e sempre remete à terceira idade. É bom fazer o alerta também à tenra idade? É bom pensar desde o começo, porque, novamente, a osteoporose é quando a gente vai perdendo a massa óssea, perdendo a quantidade de cálcio no osso. E isso não ocorre do dia para a noite. E quanto maior for o nosso pico de massa óssea, que vai chegar ao máximo em torno dos 30 anos de idade, mais demorada vai ser a queda. De certa forma, é como se fosse uma curva, que a gente vai crescendo muito rápido no começo e depois vai caindo lentamente depois dos 30 anos. Então, quanto mais alta tiver essa curva, quanto maior for a massa na adolescência, menor vai ser a curva, mais vai demorar para aparecer a osteoporose. Tem trabalho mostrando que uma faixa etária dos 12 até os 14, 15 anos de idade é uma faixa muito importante para a prevenção da osteoporose, porque quando a gente chega até 25% da massa óssea sendo formada no nosso corpo. Então, quanto mais a gente formar, a gente pode retardar por mais de uma década, às vezes, o aparecimento da fratura por osteoporose. E o que a gente tem hoje é uma geração de muitas crianças e adolescentes e pré-adolescentes
que estão cada vez mais sedentários, brincando com o tablet, brincando com o videogame, ficando na televisão, ao invés de sair, exercitar e brincar na rua, até porque hoje em dia não dá para brincar na rua mais como as pessoas faziam antes. Então, existe uma preocupação que a gente vai criar uma espécie de epidemia de fraturas de osteoporose lá na frente, daqui uns 30, 40 anos, porque essa geração formou menos massa óssea, então vai ter uma queda mais rápida e isso vai acabar gerando problemas de fratura para o sistema público, inclusive, lá na frente, porque tem um custo dessas fraturas. Me ocorreu aqui lugares, por exemplo, que não tem espaço, né? A gente briga muito aqui público, inclusive para as crianças brincarem, enfim. Subir e descer a escada é uma forma também? É uma forma ajuda, também. Ajuda. Você que é mamãe, você que é educador, você que é pai aí, né? Ou que é vovô, vovó, bota a molecada para subir dessa escada do prédio, vai de elevador. Não, é verdade, é uma forma de exercício. Se a gente olhar, a criança ela já faz isso naturalmente. Ela gosta de correr, pular no sofá, pular no chão. E a gente fica bravo com a criança e fala, não, fica sentadinha. Mas ela está instintivamente, na verdade, pulando e fazendo carga no osso para estimular, calcificar o osso. O leite de soja tem o mesmo... a mesma ação? Não tem a mesma ação, apesar que eu tenho algo parecido com estrógeno, que para as meninas poderia ser positivo, mas muitas vezes ele tem suplementação de cálcio junto no leite. Então, se ele tiver o cálcio junto, ele teria ação parecida. O leite em pó ajuda? Também ajuda. Qualquer alimento vai ter uma descrição sobre o que ele possui de cálcio ou não. Então, você pega a tabelinha e você já consegue ter uma ideia disso. Na realidade, uma boa alimentação não precisa ficar cheio de manias pensando vai ter cálcio ou não vai ter cálcio. Alimentação normal, arroz, feijão, com verduras bem balanceada, isso supre todo o cálcio, é suficiente para isso. Mas não é aquela comida congelada, eu imagino. O problema que acontece muitas vezes pode ser o uso de refrigerante, ou uso muito salgadinho, tem muito sódio, e o sódio compete com o cálcio, por exemplo, para ser absorvido. Então, se a criança toma muito refrigerante, toma muita coisa com sal, isso pode atrapalhar a absorção do cálcio. Então, isso pode ser um problema, um erro de alimentação, na verdade. Não sei se você comentar alguma coisa. Pode falar. Quando você fala da soja, é um excelente alimento, né? Mas, de fato, o leite está consagrado como o mais, né? Quer dizer, o mais conhecido realmente, porque esse leite, esse cálcio no leite, inclusive, ele está numa forma orgânica, ele não está numa forma inorgânica, né? Ele está numa forma... Essa forma orgânica é uma forma, um termo que a gente chama de quelato, ou seja, ele absorve mais fácil, né? Então, é um dos alimentos, né? Os laticínios, de modo geral, queijo, iogurte, o próprio leite. Mas a soja é um excelente alimento em termos de proteína, em termos de fornecer proteína. Agora, nada impede de se enriquecer a própria soja também com teor de cálcio. Pessoas que, por exemplo, não têm alergia à proteína do leite, ou são vegetarianos, ou são veganos. Então, essas pessoas fazem opção por soja, por exemplo, em termos de fornecer proteína, e pode enriquecer isso com cálcio. Pode enriquecer com cálcio. Sem problema. E você hoje está aprendendo bastante aqui com os nossos especialistas. Outro que participa comigo por telefone também é o meu querido Dr. Nelson Letício, cirurgião plástico. Tudo bem, doutor Nelson? Tudo bom, Liliane? Como é que você foi de Páscoa? Foi tudo ótimo, graças a Deus. E na sua família? Graças a Deus, tudo em ordem. Maneirou no chocolate, né, Liliane? Nada, eu nem passei perto do chocolate, porque se eu passasse é um perigo. Mas aí que tal? Pergunta para o nutricionista, o chocolate é vilão ou ele é bonzinho? Chocolate é um excelente alimento. O que às vezes costuma estragar chocolate é excesso de açúcar refinado nele. E aí mas o chocolate, através dos seus componentes, teobromina, por sinal, são coisas que hoje estão comprovando até que melhora o astral dos indivíduos, das pessoas. Chocolate é um excelente alimento. O amargo é mais benéfico do que o doce? Ele é amargo exatamente porque não tem essa carga de açúcar, né? Então, todo chocolate naturalmente é amargo. Então, como ele não tem essa carga de açúcar, então ele amarga. Agora, tem maneiras hoje já de trabalhar e através de bons adoçantes, como é o caso da sucralose, como é o caso são poucos, não são tão bons, né? Alguns a gente não é muito chegado, mas a sucralose hoje é um excelente adoçante que se trabalha isso e torna esse chocolate mais aceitável, né? Mas afirmo que o chocolate é um excelente alimento. Muito bem, doutor Nelson, das cirurgias plásticas realizadas, qual a que mais tem sido aí campeã
né? Porque nós tivemos um tempo atrás a dos seios, depois as novidades das panturrilhas. Quem pergunta é a Patrícia da Lapa. Olha, Liliane, depende muito do serviço que você está, da região do país e de um pouco sazonal. Mas não tem nenhuma na moda agora, por exemplo? Não tem, Liliane. Olha, eu agradeço até que um pouco dessas próteses grandes estão decaindo um pouco, sabe? O uso de próteses exageradas, né? Porque, vamos dizer, há 5 anos atrás estava uma procura exacerbada por colocar próteses, aquelas próteses enormes, né? Os pacientes se espelhando em modelos, em moças que trabalham em TV, em programas que elas se mostram com roupas assim bem, vamos dizer, chamativas. E, então chamava atenção para os seios fartos, mas isso é bom porque está decaindo um pouco, né? Você sabe que aquela cantora Anitta fez o inverso agora, ela tirou, né? A Anitta, que faz muito sucesso aí, uma mocinha, não sei se você conhece, e ela tirou a prótese dela grande justamente porque ela percebeu que na televisão, que nas fotografias ficavam exageradas, quer dizer, pessoalmente ela até gostava, mas ela até diminuiu. Eu achei um bom exemplo, né? Para dizer que... Liliane, né? É uma boa tendência, porque a beleza do ser humano já é nata dele, né? Você precisa tentar deixar o ser humano o mais harmônico possível, não buscar estereótipos de moda, estereótipos de coisa que, nossa, fica ruim, né, Liliane? Você coloca uma prótese para usar 15 a 20 anos, daqui 5 anos, daqui 3 anos, nós vamos trocar que agora não é moda mais grande, agora a moda é pequena. A moda muda, porque é o que o pessoal fala, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. É verdade. Então a moda muda, daqui 2 anos, 3 anos muda, agora é mama grande, aí troca a mama de novo. Não é assim que funciona, né? Não é um automóvel, uma roupa, né, doutor Nelson? Eu acho que a harmonia, Liliane, a harmonia do ser humano, a harmonia entre a mama, a perna, o tronco, tudo, isso que deve ser buscado, né, Liliane? Não aquela, nossa, então faz aquele decote, aqueles seios fartos saindo. Não sei, essa é a nossa opinião, é tentar deixar o ser humano o mais próximo possível de uma Eva, vamos dizer, né, que seria o estereótipo de uma mulher boa, interessante no sentido de boa harmonia de corpo, né? Tá certo, muito obrigada, viu, doutor Nelson? Um grande beijo pela participação. Bom trabalho, saúde e paz para todos, Liliane. Beijão. Beijão. Gente, o paciente oncológico pode perder parte das funções da mastigação, o que pode prejudicar as relações sociais e a própria alimentação. Mas cirurgias bucomaxilofaciais podem lhe devolver a condição funcional da região, aumentando sua qualidade de vida. Atualmente, cerca de 70% dos casos são recuperáveis, mas exigem do dentista acompanhamento simultâneo do tratamento do paciente, como bem colocou aqui o doutor José. Doutor José, mas o senhor me dizia uma coisa aqui no intervalo que eu acho importante a gente informar. Quer dizer que tem muita queda e trauma por conta das pessoas irem para a laje? Sim. Na região, em determinadas regiões de São Paulo, claro, né? Mas na periferia. A gente pode pôr a periferia de Zona Norte, que inclui Brasilândia, Taipas, e também a parte da Vila Maria, né? E Emelino Matarazzo, Zona Leste, que o pessoal vai para a laje, sim, vai para a laje para fazer o churrasquinho, para se divertir, as crianças também, muita queda de laje. E, por consequência, traumatismo bucomaxilofacial. Sim, também, porque a queda de laje o cara não pode traumatizá-lo. Né? Braço, perna, cabeça e por aí vai. Tudo. Então, na sequência, quem entra primeiro é o neurocirurgião. No atendimento, né, de urgência, quem primeiro dá o atendimento deveria ser, entra a cirurgia, né? O cirurgião geral, primeiro, aí entra o neurocirurgião e depois a ortopedia e a bucomaxilo. Que normalmente as nossas cirurgias são eletivas, né? Que vem a posteriori, você recupera o paciente, dá condições clínicas para ele ser operado, depois a gente entra. Salvo fraturas expostas, né, doutor Caio? Salvo. Aí tem que ser de imediato, é de urgência mesmo. E olha aí, gente, deixa eu dar agora vou colocar uma pimenta aqui na nossa
na nossa conversa que um artigo recente publicado pelo médico Drauzio Varela afirma que não há evidências de que o uso de vitaminas diminui a incidência de doenças. O que dizer o nosso nutrólogo da mesa? Sim, e, por exemplo, a nossa Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não teria sido sem motivo que ela criou uma categoria de alimentos chamada alimentos funcionais. O que são alimentos funcionais? São alimentos que podem auxiliar na promoção da saúde e na diminuição do risco de alguma doença. Por exemplo, diminuição do risco de osteoporose. Então, um cálcio suplementado, bem suplementado, um cálcio orgânico de preferência. Quem está dizendo isso é a Anvisa, e eu endosso perfeitamente. E o FDA diz isso, a lei que criou o suplemento nos Estados Unidos diz isso, e mais. Os americanos, em 94, eles criaram uma lei, a Lei dos Suplementos Alimentares, baseado em algumas premissas. Uma delas é de que a medicina preventiva, portanto, você evitar que o sujeito fique doente, uma das três principais maneiras, estilo de vida, prática de atividade física, suplementação nos casos indicados. Então, será por que 50% dos americanos se suplementam? Claro que tem exagero, sim. Bom, vamos corrigir o exagero, mas não vamos jogar a criança com a água fora. Joga a água e deixa o neném. Então, não se pode generalizar, como eu penso que isso é uma generalização. Então, a Anvisa diz que existem os suplementos funcionais, ou seja, alimentos que promovem saúde, suplementos que promovem saúde e que diminuem risco de. Por exemplo, um outro caso, o caso das isoflavonas na soja. Então, mulheres que têm intolerância aos anticoncepcionais, que querem usar a soja com alto teor, com até 50 miligramas de isoflavona, elas podem fazer isso e sentem um benefício no rush, naquelas nervosismo e tal, quer dizer, todos os sintomas da menopausa. Então, mulheres que se beneficiam com isso. E aí eu poderia dar N outros exemplos do licopeno, zeaxantina, o caso dos pré-bióticos, dos probióticos, são suplementos que você toma para melhorar a sua flora intestinal, para aumentar as bactérias do bem, diminuir as bactérias patogênicas. Então, esse generalismo eu discordo e fico com a Anvisa, fico com o Ministério da Saúde brasileiro, que diz que tem alimentos, suplementos alimentares extraídos dos próprios alimentos, que podem contribuir até para diminuir o número de internação. Muito bom. Olha aí, hora e vez dos ouvintes, a Flávia Santos, do Jardim Paulista. Para você, Vanessa, o pompoarismo já é uma forma de praticar exercícios para o assoalho pélvico? Sim, é um tipo de exercício de assoalho pélvico, porque você está colocando uma carga. Então, como a gente falou da força de fazer xixi, também existem cones vaginais que funcionam como se fossem halteres de musculação, o pompoarismo. Então, a pessoa pode estar utilizando. Isso? Geralmente vem de sexy shop. Só no sex shop? Não, tem algumas lojas especializadas de fisioterapia que também vende, mas uma coisa mais fácil que a gente acha em sexy shop vende. Então, e aí, como é que você compra lá a carga? Os cones vaginais, ele vem em um conjunto de 5, então já vem com o menorzinho e vai aumentando a carga. E nada de emprestar, viu, gente? Compartilhar a carga vaginal não dá, não. Posso fazer uma observação a respeito de exercício perineal? Eu, terminando o curso de medicina, né, recém-formado, fui trabalhar num hospital e você fica ali observando o que os colegas fazem, etc. Você está aprendendo agora na prática e tal. E aí um colega fez uma espécie de uma brincadeira. Ele falou, está chegando aí uma senhora para ganhar neném e tal. Eu olhei assim, ela era atleta. Eu falei, mas ela é forte e tal. Bom, depois eu vim saber que ela era uma trapezista. E aquilo não foi um parto, aquilo foi praticamente expulsar uma azeitona, porque eu nunca vi um parto tão fácil como aquilo. E ela fazia o quê? Ela fazia exercício perineal. Então, esses exercícios perineais também facilitam o canal do parto. E um detalhe muito importante, esses exercícios perineais vão dar mais prazer no sexo. Claro que isso vai fortalecer a musculatura perineal, que tem tudo a ver com a relação sexual e com o prazer sexual. Então, acho que é um dado importante. Por tudo isso, não perca tempo, comece a fazer exercícios já. Eu estou nessa, vamos lá. A Maria Rosa, de Moema, doutor José Luiz, nos casos frequentes de deslocamento da mandíbula, ou como eu já ouvi falar, queda de queixo, é recomendado cirurgia, ou exceto em casos de acidentes, quando ela é indicada?
Olha, se é indicado cirurgia, existem cirurgias que eu não vejo na prática, eu não vi grandes benefícios, não vi. Existem cirurgias, quando é muito recidivante, a luxação diatêmica, ela se desloca fora da cavidade glenoide, antigamente era chamada cavidade glenoide, que é onde se aloja o côndilo. Então, os ligamentos que formam essa articulação, eles ficam assim, uma forma bem popular de você dizer, ficam frouxos, né? E ficando frouxo uma vez, ali fica uma área de fragilidade, então ele pode várias vezes até ser bem recidivante, bem frequente, o deslocamento do queixo, ele cai, né? Para você reduzir, para você pôr no lugar o queixo, requer uma manobra, e às vezes você tem até que pôr o paciente em anestesia geral, né? Porque o paciente ele resiste contra você reduzir, você pôr de novo a mandíbula, porque você tem o masseter, falei no começo no nosso debate, que o masseter ele é muito forte, é o músculo mais forte que a gente tem. Agora, existe uma cirurgia chamada eminectomia, em que você você faz você desgasta um pouco da cavidade glenoide, um pouquinho para frente, aí quando o queixo sai da cavidade, ele volta sozinho, o próprio ligamento puxa ele. Perfeito. É um pouquinho de técnica. Eu não acredito muito que cirurgia possa resolver, a não ser em caso que seja muito recidivante, então você faz isso mesmo, mas sempre é prejudicial. Eu tenho que correr agora que está chegando ao final. Doutor Caio, qual a sua avaliação sobre os vários produtos suplementares amplamente anunciados aí pela mídia, dizendo ter resultado no caso de osteoporose e outras doenças da área? Para osteoporose, basicamente, o que você vai usar para o osso é o cálcio, os vários tipos, o carbonato, ou citrato, ou fosfato, e a vitamina D. E realmente, os dois têm comprovação para isso. Tubarão, a cartilagem do tubarão, como é que é o nome do outro? Não tem estudo baleia, comprovando, não, infelizmente não. Tá. Doutor Euclésio, o uso de termogênicos são eficazes para exercícios? São interessantes, sim. Há pessoas que acordam meio desanimado de manhã e está precisando até de um estímulo para ir para a academia. Então, a Anvisa acabou aprovando uma dosagem de até 420 miligramas de cafeína numa dosagem. Não precisa tudo isso. Mas 200 miligramas, 150 miligramas de cafeína, por exemplo, é um dos mais usados. Com outros extratos vegetais também e com outros agentes termogênicos, no sentido de um estímulo cerebral e no sentido de um estímulo também muscular para a prática de atividade física. Então, como um estimulante. Acabou o tempo, eu ficaria muito mais, mas eu quero antes divulgar aqui os sorteados, a Marina da Lapa, um par de convites, a Fernanda Capela da Bela Vista, o Rafael Moreira da Vila Leopoldina também, os 3 aí que ganharam um par de convites, tá? Agradecemos a presença aqui da Vanessa Marques, doutor José Luiz Calvo, doutor Euclésio Bragança, doutor Caio Gonçalves de Souza, que estiveram conosco, e você, muito obrigado pelo carinho e atenção. Gente que fala tem reprise às 18h10 da tarde, não perca. Temos a direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Esquiavon. Beijo a todos, tchau. Essa é a Rádio Trianon AM 740. São Paulo.